Seja bem-vindo ao Pré-Calouro da UEA. Na aula de hoje nós trataremos do período. Vamos estudar a definição do período, o sistema de pontuação e, principalmente, a classificação. Preparado para conhecer todos os detalhes sobre o período? Olha, você já viu que tudo começa com a leitura de um texto. Aí dentro do texto você vai encontrar os parágrafos, dentro dos parágrafos períodos e no período uma oração ou mais orações. Na aula de hoje você vai ganhar intimidade com tudo isso, mas vai também casar a teoria à prática, porque vamos apresentar para você questões de provas de vestibulares. Comecemos com a definição. Só pode ser chamado de período se a frase tiver sentido completo e contiver uma ou mais orações. Veja bem, quem tem sentido incompleto é a oração. O período, não. O período tem que ter sentido completinho. E como é que funciona o sistema de pontuação? Como é que você sabe que um período acabou e o outro começou? Olha, não é muito pelos sinais de pontuação, embora eles tenham importância. É porque, terminando um período, o outro tende a recomeçar com letra maiúscula obrigatoriamente. Dá para prever, então, que o período termina por meio de ponto, ou ponto de exclamação, ou ponto de interrogação, reticências. E, às vezes, até pelo ponto e vírgula e pelos dois pontos, mas em situações muito especiais, em que, além de haver mudança de período, também houve mudança de parágrafo. O que eu quero dizer é que depois, por exemplo, de dois pontos, o normal é que comecemos com letra minúscula, se o período não acabou. Mas se houver uma mudança de linha, que significa mudança de parágrafo, aí encerramos não apenas o período, mas também encerramos o parágrafo. Bem, agora que você ganhou intimidade com a pontuação, como é que se classifica o período na nossa língua? Olha, aquela coisa que você aprendeu praticamente desde criança, que ele é simples quando contém apenas uma oração, é a famosa oração absoluta, e que ele é composto quando contém mais de uma. Então, vamos exemplificar o que é um período simples por meio da frase "quero muito seu perdão". Olha, não podemos negar que é uma frase. Lembra o conceito de frase? É aquilo que tem sentido completo. Não podemos negar que é uma oração, porque temos a presença do verbo querer, eu quero, tu queres, ele quer, é o presente do indicativo. Então, se é uma frase, é oração e tem sentido completo, então estamos olhando para o período simples. Esse tipo de leitura técnica que é valorizada por todas as bancas. Olha, o período composto naturalmente contém duas ou mais orações. Quando você pega aquela primeira frase com o verbo querer e agora diz, quero muito que você me perdoe, olha como numa leitura rápida, mais técnica, você enxerga três palavras-chave. É o próprio verbo, caracterizando que são dois, né, o verbo querer e o verbo perdoar, por isso o nome de período composto, mas entra em cena a partícula que. É muito comum que o período composto tenha uma palavra chamada conjunção, às vezes pode ser um pronome, quando se trata de pronome relativo, marcando o limite entre as orações. Portanto, num sistema de valorização, você lê o período, identifica os verbos, são dois, e identifica o quê? Pronto, período composto, duas orações, uma chamada de oração principal, no caso do período que apresentamos, e a outra chamada de oração subordinada. Olha os detalhes técnicos. É uma frase? Com certeza, porque tem sentido completo. É um período composto? Tranquilo, são duas orações, período composto. Agora, contém duas orações? Sim. Uma primeira marcada pelo verbo querer, chama-se oração principal. Veja que essa oração principal não é porque tem sentido completo, porque é maior ou menor que a outra, mas simplesmente porque não contém a conjunção que. E a oração que começa com o que você me perdoe, a famosa oração subordinada, assim chamada porque depende da anterior e naturalmente começa com a partícula que. Vejamos um outro período para você se convencer desses detalhes técnicos. Vim visitar você e quero seu perdão. Olha como numa leitura lógica você tem palavras importantes como os verbos, são três, o verbo vi,
o verbo visitar e o verbo querer. Aquela coisa, aquela base que você já construiu comigo, são 3 verbos, mais apenas 2 orações. Qual é o fenômeno que você tem que aprender a enxergar no momento da leitura? A sequência vim visitar. Porque o verbo vir é um famoso verbo auxiliar da nossa língua quando está seguido de um outro verbo. Portanto, vim visitar você é a primeira oração. E olha que agora não temos o que, mas temos o ir. Então, enxergar os verbos, enxergar o limite de cada oração e principalmente enxergar a palavra que marca o limite entre as duas. Então, período composto, temos naturalmente 2 orações. Aquelas perguntas acompanhadas de respostas. É uma frase? Naturalmente que é, porque tem sentido completo. É um período composto? Sim, porque temos 2 orações. Agora, essas 2 orações, você consegue identificá-las, marcar o limite entre elas? Olha, eu vim visitar você é a primeira, chamada de oração coordenada assindética. Olha os nomes. Quando você lê sindética ou assindética, está relacionada à presença ou ausência de conjunções. Claro que a palavra síndeto, do grego, significa conjunção. Então, quando você lê na prova oração coordenada sindética, é que a conjunção está presente. Quando lê a sindética, é o antônimo, naturalmente, sem conjunção. Então, lendo a primeira, vim visitar você, como não tem o i e nenhuma outra conjunção, oração coordenada assindética. E quando você lê e quero seu perdão, naturalmente o i começa a segunda oração, é o i conjunção coordenativa aditiva, daí o nome de oração coordenada sindética aditiva. Vamos testar os seus conhecimentos resolvendo uma questão da VUNESP 2014, a banca que elabora o vestibular da UEA. E isso necessariamente envolve a reflexão crítica sobre os saberes e fazeres que estamos produzindo e compartilhando na cultura digital. No período, os termos saberes e fazeres são adjetivos, pronomes, substantivos, advérbios ou verbos. Olha, se você não tem uma base morfológica, você é tentado a chamar os 2 de verbo. Mas se você olhar o contexto, daí o nome de morfossintaxe, você tem os termos saberes e fazeres. Note então que os 2 deixaram a condição de verbo e foram substantivados. Portanto, você está de parabéns se ficou com a letra C, substantivos. Tropeçou nessa questão? Saiba que errar faz parte do projeto de você errar agora para não errar no dia da prova. Percebeu? Então, vamos reforçar esse aprendizado. Você sabe o que é derivação imprópria? É um processo de formação de palavra por meio da mudança da classe gramatical, mas sem modificar a grafia. Você pode ver que com pouca alteração a palavra saber virou saberes e a palavra fazer virou fazeres. Essa mudança de grafia só pode ser alterada em função de singular e plural. Pronto. Derivação imprópria, então, é um processo comum que transforma verbos em substantivos, ou transforma adjetivo em substantivo, advérbio em substantivo. Quer ver uma coisa muito curiosa? Nós até garantimos em determinadas frases que o não é advérbio de negação. Mas imagine se alguém diz, se alguém escreve que naquele momento alguém disse um não e saiu da sala. Por conta dessa construção, disse um não e saiu da sala, o não, que tem fama de advérbio, virou um substantivo. Veja como numa análise minuciosa você tem saber na condição de verbo e o saber na condição de substantivo. Tem fazer na condição de verbo e o fazer na condição de substantivo. Esse detalhe é que levou o examinador a eleger essa frase e fazer a cobrança na prova de vestibular. E agora uma questão com uma frase interessante para testar a sua leitura morfológica, ou melhor, para testar a sua leitura morfossintática, como é a linguagem que estamos empregando desde a primeira aula. As melhores e as mais lindas coisas do mundo não se podem ver nem tocar. Sobre o período acima, é incorreto afirmar.
Letra A, que contém 3 artigos. Consegue contar os artigos dentro do período? Letra B, que contém 3 verbos. Letra C, 2 orações coordenadas. Letra D, 2 conjunções. E letra E, uma afirmação específica sobre o mais, que ele é pronome indefinido. Olha, não quero ser adivinho não, mas quando eles fazem esse tipo de proposta envolvendo a palavra mais, no mínimo o que eles querem é descobrir se você confunde o mais, que é advérbio, com o mais, que é pronome indefinido. Quer ver um detalhe curioso? Comecemos pela letra E. Quando você leu mais, as melhores e as mais lindas coisas do mundo, como é que você interpretou? Você só tem liberdade para olhar para o mais e entender que ele intensifica lindas, são mais lindas coisas do mundo. Portanto, você está diante de um mais que intensifica um adjetivo. Lembra a teoria? Se o mais intensifica um verbo ou intensifica um adjetivo, a classe gramatical dele é advérbio, advérbio de intensidade. Letra C está perfeita porque diz que contém 2 orações coordenadas. Nós já contamos. A primeira delas é as melhores e as mais lindas coisas do mundo não se podem ver. Olha o limite da primeira oração. E a outra começa com o nem, que tem valor de conjunção aditiva, nem tocar. A letra D contém 2 conjunções, acabamos de passar por elas. É o i, que liga as melhores e as mais lindas coisas do mundo, e o nem, que liga uma oração à outra. Um parêntese interessante. As conjunções podem ligar orações, é a coisa mais natural, mas também podem ligar palavras ou expressões que não sejam orações. Portanto, o i que você leu, as melhores e as mais lindas coisas do mundo, é um i que está ligando expressões, mas não está ligando orações. O foco da questão é o mais, por isso já escolhemos a letra E. Lembra que você já viu mais comigo, mas é por repetição mesmo, é para você fixar, é para você aprender e acertar no dia da prova. Olha como a língua tem os dois. O primeiro, mais, que é advérbio de intensidade, modifica o verbo ou adjetivo. Olha a frase. As mais lindas coisas do mundo. Note que lindas é adjetivo e note que o mais é advérbio de intensidade. Sintaxe da língua é você descobrir a relação entre as palavras. Então, o mais pode sim intensificar um adjetivo. Interessante. Ele não perde a ideia. Em qualquer frase, ele terá mesmo aquela ideia de soma ou de intensidade. Mas ao lado do verbo ou do adjetivo, ele é advérbio. Olha, tem um mais que é pronome indefinido, modifica um substantivo ou outro pronome. Leia comigo. Não me arranje mais problemas. Olha como fica fácil de perceber que a palavra mais agora aumenta a quantidade de problemas, relaciona-se com um substantivo. Naturalmente, você tem problemas no papel de substantivo e o mais no papel de pronome indefinido. Chegou a hora e a vez de destacar para você a locução verbal. Falamos desse fenômeno da língua desde a primeira aula, mas agora é o momento de você aprofundar-se um pouco para não tropeçar no dia de uma prova. Você tem uma definição de locução verbal? Olha, é uma combinação de um verbo chamado auxiliar com um outro chamado principal. O verbo principal tem limites, ele tem que vir no infinitivo, que é o nome do verbo, no gerúndio, que termina por NDO, ou então no particípio. Sabe que o seu desafio é o particípio, porque não há uma maneira segura, por meio de desinência, de eleger o particípio. Porque você tem o ido, que é normal, tem o ado, que é normal, mas às vezes o verbo tem particípio irregular. Mas olhe, numa sequência frasal, quando você encontra um verbo auxiliar e o outro está numa forma nominal do verbo, é realmente a tradicional locução verbal. Qual é a finalidade de uma locução verbal? Elegemos 3 para você. A primeira delas é constituir os tempos compostos dos verbos, normalmente com a presença dos auxiliares T e AV. Por exemplo, quando você diz que ela havia chegado mais cedo, corresponde a ela chegara mais cedo. Qual é a finalidade do havia chegado? Construir o mais que perfeito composto do indicativo. Olha que nesse caso você tem liberdade de usar o verbo haver ou o verbo ter. Acompanhe como a mesma frase pode ser dita com o verbo ter.
ela tinha dito o contrário. Naturalmente, ela dissera o contrário. Então, essa locução verbal é específica porque tem o verbo ter ou o verbo haver no papel de verbos auxiliares. A segunda finalidade da locução verbal é constituir a voz passiva analítica. Olha, destaque a número 2, é realmente uma locução verbal que estará presente em qualquer prova de língua portuguesa. Lembre que a locução verbal mais famosa da língua é a presença do verbo ser mais particípio. Quando isso ocorrer, a classificação do verbo ser é de verbo auxiliar. E o particípio, que nem tem cara de verbo, é verbo transitivo direto ou transitivo indireto e fará sempre o papel de verbo principal. Leia comigo, o plano foi aceito por todos. Olha, como olhando assim rapidamente para foi aceito, quem tem cara de verbo é o foi, que é o verbo ser, não é o verbo ir. E não é que o aceito fica parecendo que é um adjetivo combinando com plano, mas essa lógica de que o plano foi aceito por todos significa que todos aceitaram o plano, portanto você tem mesmo a famosa locução verbal que caracteriza a voz passiva analítica. A terceira finalidade da locução verbal é acrescentar à frase nuances que podem ser de aspecto ou de modo, a ação expressa pelo verbo principal. Imagine se nós não tivéssemos a locução verbal, como diríamos o que está escrito em espere um pouco, estou indo. Olha, quem escuta estou indo, naturalmente pensa na ideia de movimento, né? Como é que você diria ou expressaria a ideia de movimento se não tivéssemos essa opção de usar dois verbos? O verbo estar no papel de auxiliar e o verbo ir no papel de principal. Isso é para você valorizar a locução verbal, entendê-la do ponto de vista de necessidade do falante da língua. Olha a segunda frase, está muito escuro, não deves ir. Olha como nesse caso a ideia do não, né, é muito reforçada pelo verbo auxiliar, proibindo a ida do outro. Portanto, essas nuances de modo são muito interessantes quando você reconhece a utilidade das locuções verbais. Outro aspecto importante da locução verbal é a presença dos verbos auxiliares. Olha, se fosse você, faria um cartaz, anotaria isso num lugar para ficar bem visível e repetiria no dia a dia para não ter nenhum problema no dia da prova verdadeira. Então, os verbos auxiliares são ser, estar, aparecer, permanecer, ficar, mais verbo principal, formando a famosa locução verbal. Eu separei em dois grupos porque os primeiros, ser, estar, aparecer, permanecer, ficar, eles são também os famosos verbos de ligação. E o segundo grupo, o andar, o dever, o haver, o ir, o ter, o poder, que também só são auxiliares se vierem acompanhado de outro denominado principal. Então, esses verbos formam a famosa locução verbal. Eu sei que você pode olhar e dizer, rapaz, mas são dois grupos, eu não tenho mais espaço na memória para tantos verbos. Então, vá por mim, fique com pelo menos 3. Quais são os 3? É o verbo ser, porque é formador da voz passiva, esse você não pode abandonar, e fique com mais 2, encontre espaço aí na memória, que é o verbo ter e o verbo haver. Qual é a importância do verbo ter e do verbo haver como auxiliares? É que eles formam tempos compostos, principalmente o mais que perfeito do indicativo. Preparado para olhar alguns exemplos envolvendo locução verbal? Olha o primeiro. Não se deve, vírgula, por mais que tenhamos vontade, vírgula, discriminar ninguém. Bem, eu li assim, com as vírgulas, para você notar que há uma armadilha nas provas e você não pode tropeçar no momento da leitura. É que as provas aproveitam e dão um bom espaço entre o verbo auxiliar e o verbo principal. Como é que isso ocorre? Porque eles arranjam uma expressão intercalada, pode ser uma oração, como você acabou de perceber. Mas se você abandonar o trecho, por mais que tenhamos vontade, você vai ler, não se deve discriminar ninguém. Aí você vê que o verbo dever é auxiliar e o discriminar é principal. Olha os detalhes. O deve, presente do indicativo, está no papel de verbo auxiliar. O discriminar, infinitivo, no papel de verbo principal. E a sequência deve discriminar
é a locução verbal. Olha que o problema, quando você não tem prática dessas análises, é que você, olhando dois verbos, um distante do outro, pode até pensar no período composto com duas orações. Notou agora a importância da locução verbal? No exemplo número 2, ela deve estar sendo interrogada agora. É uma curiosidade. Olhe mais de uma vez para essa frase, porque ela contém a maior locução verbal da nossa língua. São 4 verbos em sequência, mas apenas uma oração. Como é que isso é possível? Porque a voz é passiva. Acompanhe comigo. O verbo dever está no presente do indicativo, é auxiliar. O verbo estar, infinitivo, é auxiliar. O verbo ser, no gerúndio, é auxiliar. E o interrogada, quem diria, que tem cara de adjetivo, não de verbo, é quem manda nessa locução verbal. Então imagine o drama de quem viu isso superficialmente e aprendeu que cada verbo forma uma oração. Então, quando você lê 4 verbos, tem toda razão de pensar em 4 orações. Nesse caso, seria uma decisão absurda, porque você tem a famosa locução verbal. Agora, há uma coisa fixa. Qual é? É que o verbo principal será sempre o último. Portanto, se você se depara com 4 verbos em sequência, é porque são 3 auxiliares e o último, por mais que não tenha cara de verbo, é o verbo principal. Conclusão, deve estar sendo interrogada, é de verdade, a locução verbal que caracteriza a voz passiva analítica. Na nossa evolução sobre o período, vamos conhecer o período composto por coordenação. A definição, acho que você tem uma ideia na cabeça, é período que contém mais de uma oração coordenada, que quando ele tem mais de uma oração, mas é principal e subordinado, é composto por subordinação. E aí, uma linguagem que é própria do período composto por coordenação. Sindética é quando a oração contém conjunção e assindética quando não contém. E o que eu vou fazer é apresentar para você, numa sequência didática, as orações coordenadas. Naturalmente, nós vamos depois esmiuçar, estudar cada uma delas separadamente. Então, são 5 as orações coordenadas da nossa língua. A primeira é aditiva, como o próprio nome diz, a ideia é de soma, de adição, e as conjunções, o i sozinho, o nem sozinho, ou então o conjunto não só, mas também. Claro que quando você diz não só os pais, mas também a vida nos ensinam as regras do bem viver, você está diante de uma sequência cujo objetivo é somar. Daí o nome de período composto por coordenação. A mesma coisa ocorre quando você diz, fica-se 3 anos no ensino médio e não se sabe a diferença entre mais e mas. Pode ser verdade, mas você pode resolver isso agora, porque eu já mostrei para você 2 vezes a diferença, por exemplo, do mais, que é advérbio, e do mais, que é pronome indefinido. A segunda oração coordenada é a adversativa, que tem a ideia de adversidade ou de oposição. As conjunções, o mais, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto. Daí uma coisa em que a escola foi eficiente. Acho que quase todos nós adultos temos de cor o mais, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto. Sabe que uma vez o aluno escreveu uma redação e colocou lá que o Brasil melhorou, mas, porém, todavia, usou logo 3 conjunções em sequência. Quando eu reclamei, ele disse, não, professor, eu usei 3 porque eu não sabia que o senhor queria todas. Na verdade, eu reclamei porque tem que usar uma conjunção de cada vez. Não exibir as 3, 4, 5 de uma vez só. Quando você lê, tinha bastantes afinidades, porém, os carregadores de celular eram diferentes, naturalmente, você tem o porém marcando a oposição entre as 2 ideias, período composto por coordenação. E quando você lê, tinham muitas afinidades, mas os carregadores de celular eram diferentes, naturalmente a mesma ideia, porque nesse conjunto você pode trocar uma palavra pela outra sem problema nenhum. Aliás, o sentido dessa frase é interessante, porque hoje os casamentos ou as uniões se dão muito por essas afinidades. Quando há esse contraste de a pessoa combinar, mas o celular de um é diferente do outro, o carregador não serve no celular do outro, parece que não dá casamento. As explicativas
são marcadas pela ideia de explicação e de justificativa. É o pois, que é quem representa melhor a ideia de explicação, o porquê e o quê. Olha uma frase. Vamos aos estudos, pois o amor é complicado. Duas orações. Aqui tem o pois e a coordenada sindética explicativa. As conclusivas trazem para a frase a ideia de conclusão ou de consequência. As conjunções. O mesmo pois anterior, mas intercalado, significa escrito no meio da oração, o assim, o logo, o por isso, o portanto. Olha a ideia. Você quer ser jogador de futebol, não precisa, pois, estudar. Veja como é uma espécie de consequência do que se disse antes e o pois no meio, vírgulas obrigatórias, traz para a frase a ideia de conclusão. E as alternativas, a ideia de alternância é expressa quase sempre por meio de pares. Por exemplo, você não alterna sem repetir, então pode ser o ou então ou, ora, quer, nem, já. Quando essas palavras aparecem repetidas, você tem a famosa ideia de alternância. Veja, quer você queira, quer não queira, o tempo irá passar. E assim você conheceu em sequência os 5 tipos de orações coordenadas da nossa língua. Depois você vai estudar cada um deles comigo separadamente. Vamos resolver uma questão da VUNESP. Embora sejam disputados regularmente desde 1960, apenas muito recentemente os Jogos Paralímpicos passaram a contar com seu próprio símbolo oficial. É correto afirmar que a oração que inicia esse período introduz no contexto o sentido de o segredo é o embora. É uma coisa tácita. Quando você lê frase, período, começando com embora, a ideia é de concessão. Por isso que dá certo a letra A, e eles aproveitaram a ideia de concessão e propuseram a troca pelo apesar de serem, o que vai funcionar perfeitamente. Daí o valor das conjunções. Você lê a frase, identifica a conjunção e deduz imediatamente a ideia. Meu amigo, minha amiga, a aula de hoje chegou ao fim, mas você sabe que a nossa sequência didática está à sua espera. Não viu as aulas anteriores? Acesse o portal da UEA e você tem um link que remete ao pré-calouro. Até a nossa próxima aula.